Boa noite a todos, pessoal que chegou aí. Mais uma aula aí, nossa aula 5. E vamos começar com a oração inicial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Bom, começamos a nossa aula de hoje com aquela revisãozinha de sempre para ativar a memória. Na última aula, né, a aula bem extensa, a gente abordou dois temas principais, né? O primeiro tema foi o tema da hermenêutica bíblica e depois do Antigo Testamento. Sobre a hermenêutica bíblica, a gente viu como que se interpretam as escrituras, né? Os tipos de interpretação, a literal, a espiritual, o que é uma interpretação alegórica, moral e anagógica dentro da interpretação espiritual. A gente falou o que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Uma das faces de Cristo, do Logos de Deus, né? A gente falou sobre como que interpreta essa Bíblia, né? Apesar dos fiéis serem portadores do Espírito Santo, existe uma legitimidade da igreja, por meio da sua tradição, né? Por meio do seu magistério, interpretar da correta interpretação as profecias, né? Pedro, na segunda carta de Pedro 1:20, né? Não comporta interpretação pessoal. Também Lucas 10, que fala, quem vos escuta, a mim escuta, né? Cristo falando com os apóstolos. Depois a gente falou qual que é a situação da antiga aliança dos judeus, a gente falou que a antiga aliança ainda está vigente. Judeus aguardam o Messias, né, que para nós vai ser a segunda vinda de Cristo. Ele tem um papel escatológico dos judeus. Jesus ele não veio para abolir a lei, mas aperfeiçoar essa lei. E sobre o Antigo Testamento, a gente falou que o Antigo Testamento é a história sagrada do povo de Deus, muito importante ao ser interpretado sobre a pessoa de Cristo, sobre a imagem de Cristo, né? E esse Antigo Testamento é composto por quais tipos de livros? Livros o Pentateuco, que são os 5 primeiros que a gente diz, né, os livros históricos, os proféticos e os sapienciais. E a gente falou sobre um cuidado que tem que ser tomado ao interpretar o Antigo Testamento, né? A gente não tem nenhum ceticismo erudito, né? Só considerar a arqueologia, a história moderna para interpretar o Antigo Testamento, mas também uma devota ignorância, que você toma tudo como uma verdade absoluta, sem considerar as inovações de ascética, né? De ascética não, de hermenêutica e da própria arqueologia, dos estudos que a gente tem desenvolvendo hoje com muita tecnologia. E, por fim, a gente abordou, a gente fez essa separação do Antigo Testamento histórico em 5 fases, a fase dos patriarcas, dos profetas, dos juízes, dos reis, depois do exílio, né? Sobre cada fase a gente abordou a principal característica dos patriarcas, aqueles que eram líderes da tribo, né? A função paternal que ia passando com ali uma sucessão bem delimitada, né? Os profetas, a relação direta com Deus, com a figura de Moisés, os juízes na época que chegam à terra prometida e não tem um rei específico, né? Separam os juízes para administrar aquela terra, os reis, a partir das invasões, a necessidade dos reis, e o tempo de exílio até chegar na pessoa de Cristo. Então, a gente já começa aqui a aula de hoje respondendo uma pergunta só que eu achei bem importante da gente responder. E qual que seria a situação, né, dos protestantes, né, dos evangélicos, na visão da Igreja Católica? A gente falou de hermenêutica, né? Qual que é a visão da Igreja sobre os nossos irmãos, né, evangélicos hoje? Bom, a Igreja diz que todos aqueles que creem em Cristo, né, e são batizados pela fórmula trinitária participam do corpo de Cristo, né? Porém, essa participação ela não é em plena comunhão, né? Existe uma separação, né? Houve um cisma ali, né, com Lutero, né, com Calvino. Principalmente a gente pode abordar diversos outros problemas, mas a questão teológica principal está ali no rompimento com o magistério, com a tradição, né, daquele tripé que a gente falou, que são as Sagradas Escrituras, o magistério e a tradição. A gente teve um rompimento com o magistério e com a tradição, né, com a alegação de que voltaria a fé dos primeiros cristãos. Né? No Concílio Vaticano II, especificamente no decreto chamado Unitatis Redintegrati, mudou um pouco a postura da igreja em relação a isso, porque a gente pode ter uma abordagem muito bélica, né, em relação aos nossos irmãos protestantes, mas não é a melhor forma de abordar esse problema. A melhor forma é a gente rezar pela unidade da igreja, né, porque por esse decreto da igreja fala que a unidade desejada de Cristo se manifesta através da pregação fiel do evangelho, da administração dos sacramentos e do governo em amor. Então a gente busca com os protestantes essa unidade, essa universalidade, nesse diálogo, esse respeito, né? Mas também é preciso que a gente reze pela unidade da igreja, né, pela a unidade do corpo de Cristo. E aí tem uma frase
que era muito tradicional em latim, né, antigamente na igreja, que era Ecclesia sempre reformanda est, ou seja, a igreja está sempre em reformação, né, então é necessária as reformas dentro da igreja. Às vezes a gente escuta a reforma protestante, né, no fundo não foi uma reforma, né, foi uma revolução, porque houve o cisma, houve a separação. Então os grandes santos são sempre grandes reformadores, então a gente tem que rezar por essa unidade da igreja, né, que se junte de novo, né, novamente, né, de alguma forma, estabelecer os estudos necessários para isso. Como obra, a gente tem a obra do Scott Hahn, que ele era protestante, tem vários livros bem interessantes sobre a conversão dele, que a gente pode entender melhor sobre esse tema. E a gente começa, especificamente nossa aula de hoje, sobre esse tema, né, da liberdade. A nossa investigação de hoje, a gente vai retornar um pouco ao método filosófico, né, para a gente abordar esse tema, que é um dos mais fundamentais do pensamento humano. A partir dessa aula, qual é o objetivo dessa aula? Né? Que a gente, por meio desse conhecimento lógico-racional, esse conhecimento filosófico, a gente possa lidar melhor com as nossas questões interiores vitais, né, com mais propriedade, que a gente nos autoconheça, tenha uma contribuição para o nosso autoconhecimento e também a gente ter uma base filosófica para a gente dar o passo teológico da próxima aula, que vai ser sobre o pecado original. Bom, começando, no dicionário de filosofia do Abagnano, um dicionário de filosofia bem famoso, ele sintetiza 3 conceitos, 3 definições de liberdade que foram mais usuais durante a história, né? Bastante bom esse resumo feito por ele. Primeiro, ele fala que a primeira síntese de definição é que a liberdade era definida como uma autodeterminação ou uma autocausalidade. Ou seja, essa liberdade é uma ausência de condição e de limites. Né? A autodeterminação, eu me autodetermino, é uma definição possível de liberdade. Segundo, a liberdade é definida como uma necessidade, uma escolha que eu faço, né, como se eu escolhesse a necessidade por algo maior. Né? Eu abro a mão da minha liberdade pessoal por algo maior, sendo esse algo maior o Deus, o mundo, as coisas, né? Alguma coisa que seja superior ao homem. Então, a verdadeira liberdade está em eu me submeter a essa necessidade. A terceira definição é a liberdade como uma possibilidade de escolha. Né? Essa liberdade é limitada e condicionada às possibilidades de escolha humana. Né? Eu não sou estritamente livre. A minha liberdade é condicionada às possibilidades que aparecem na minha vida. Essas são 3 categorias de definição sobre a liberdade. Na primeira definição, a gente vai explicar cada uma delas, é a definição mais clássica, né, de Aristóteles, que dizia que a liberdade é ser livre, é ser causa de si mesmo. O que Aristóteles está dizendo aqui na Ética Nicômaco? Ele está falando que eu causo o meu próprio movimento. Né? E aqui a gente decidiu separar em 2 termos diferentes. Né? Quando eu digo que eu sou livre, eu sou a causa de mim mesmo, significa que eu sou a causa, ou seja, eu sou a causa eficiente, eu sou responsável pela minha ação, e eu também sou a origem dessa liberdade. Então, eu sou ao mesmo tempo a causa e a origem. Por que eu faço essa separação? Por exemplo, se eu estou andando na rua, uma pessoa me empurra e eu esbarro numa outra pessoa, eu sou a origem do esbarrão, mas eu não sou a causa eficiente da pessoa que eu esbarrei. A causa eficiente é a outra pessoa que me empurrou. Né? Então, a gente tem essa diferença entre origem e causa eficiente. Né? Ao analisar, por meio dessa definição de autodeterminação, o mundo e a natureza, a gente pode primeiro falar sobre os vegetais. Né? Os vegetais, os animais e o ser humano. Né? Vamos colocar essas 3 categorias. Parece que, de alguma forma, os vegetais têm uma certa autodeterminação. Né? Um girassol ele vai crescer, ele vai ser nutrido pela água, ele vai fazer seu processo de fotossíntese. Mas o girassol ele não vai poder optar o tipo de água que ele vai utilizar, né? A água que da chuva que está ali, a água que está na região onde ele foi plantado, ele não tem uma liberdade própria nesse sentido. Em relação aos animais, um leão ele pode, por exemplo, escolher um outro lago para se hidratar, né? Ele tem uma liberdade um pouco maior com a movimentação, mas ele não pode, por exemplo, fazer jejum de água. Eu vou fazer um jejum de água aqui e vou ficar sem beber água. Né? Isso é impossível para a natureza dos animais. O ser humano, quando a gente fala que o ser humano ele é mais livre, significa que ele é mais capaz de se autodeterminar. Então, essa negação do instinto e da vontade significa que o ser humano é o ápice da liberdade dentro a criação aqui no mundo, né, que a gente observa entre essas espécies. Então, a partir disso, a partir dessa coisa da autodeterminação, a gente vai chegar até mesmo na ideia de responsabilidade, né? Porque se eu sou autodeterminado, eu sou causa de mim mesmo, eu sou origem dos meus atos. Se esses atos são viciosos ou são virtuosos, eu tenho responsabilidade sobre esses atos e sobre as suas consequências. Então, aqui a gente começa a discussão sobre essa relação da punição, né, e etc., uma coisa mais racional. São Tomás ele falava que o livre-arbítrio
é a causa do movimento, porque pelo livre-arbítrio o homem determina-se ao agir. Ou seja, São Tomás ali nas 5 vias, quem já viu alguma coisa sobre 5 vias, ele fala que Deus é o primeiro motor, né? A causa primeira é a partir do movimento, que é Deus, é um movimento metafísico aqui, não um movimento físico, como a gente enxerga hoje na física mecânica, mas a partir do primeiro motor é possível todos os outros movimentos no mundo, né? Esse movimento aqui no sentido metafísico. Então, o homem, ele de certa forma, essa imagem e semelhança do homem com Deus, é que ele é livre como Deus, né? Mas existe uma diferença fundamental entre a liberdade de Deus e a liberdade do homem, né? A liberdade do homem, ela é condicionada à limitação, à natureza do homem. Né? Eu não posso chegar para vocês e falar que eu vou ser rei do mundo, né? Eu não tenho essa liberdade, né? Eu não posso chegar para você e falar que eu vou respirar debaixo d'água sem nenhum auxílio tecnológico, né? Então a liberdade do homem está condicionada à estrutura da natureza antropológica do homem. Enquanto que a liberdade divina é a manifestação da onipotência de Deus, ou seja, é a liberdade plena, é a autodeterminação plena, né? Isso é muito interessante, porque quando a gente está falando aqui de responsabilidade, e a gente está falando aqui sobre a liberdade humana, sobre a coisa da autodeterminação, é da onde a gente vai partir o debate sobre teologia moral. Se meus atos podem ser responsabilizados, aqui começa a teologia moral da igreja. Por isso que é importante a gente discutir isso aqui agora, para depois, quando chegar lá na frente a parte da teologia moral, sobre os mandamentos, a gente tenha mais fundamentação sobre isso. Né? Agora, uma coisa que é curiosa, a gente tende a separar a filosofia, muitas vezes, né, como filosofia antiga, contemporânea, né, na história da filosofia medieval, né? Mas esse conceito de liberdade como autodeterminação, existe ali uma concordância entre Aristóteles, São Tomás de Aquino, Sartre, que é um filósofo contemporâneo, e Kant. Né? Todos concordam nesse sentido da liberdade como autodeterminação. A segunda definição que a gente deu de liberdade é como uma necessidade. Né? O que significa isso? O homem, ele não é livre por ter essa autodeterminação em si mesma, né? Isso não dá liberdade ao homem. No fundo, essa liberdade é como se fosse uma prisão. A verdadeira liberdade do homem é ele se determinar em algo maior, né? Ao todo, a Deus, né? Ou uma ordem cósmica, uma ordem divina. Então, o homem, ele se junta à natureza, ele busca uma lei natural de se determinar, não ser mais livre. É como se fosse uma fuga da liberdade, né? E esse pensamento sobretudo, desenvolvido muito por Spinoza, né? Por Spinoza, só Deus que é livre, e no fundo isso é a verdade, que a gente já falou, que Deus, a liberdade em Deus é a onipotência, porque Deus age com base nessas leis próprias, sem nenhum tipo de limitação, né? E o homem é determinado por essa necessidade divina. Então, esse aqui é o conceito. Então, eu ser livre não é eu exercer essa autodeterminação. Eu ser livre é eu me submeter a algo maior, né? Submeter à regra da necessidade. Essa é a nossa segunda definição. A nossa terceira definição é da liberdade como uma medida de possibilidade. O que significa isso? Né? Olha, eu posso falar que eu sou autodeterminado, né? Que eu sou a causa de mim mesmo. Mas, na minha vida, eu me deparo com situações abertas e concretas que eu não tenho fuga. Então, meio que você não é tão causa de si mesmo assim. Né? Nessa definição diz que é o seguinte: nós somos delimitados, essa liberdade é delimitada, é condicionada pela objetividade da vida, pelas situações que ocorrem, e pela ordem, pela hierarquia de escolhas que você pode ter durante a vida. Ou seja, tem aquela famosa brincadeira, né? Aquela frase, que é um tiro no pé ou na mão, né? Você é livre, respondendo essa pergunta. No fundo, é isso que eles estão falando. Você é livre na medida da possibilidade da liberdade, no seu caso concreto. E aqui, essa definição é defendida muito por Locke, né? Quem não lembra da aula de sociologia, né, da aula de sociologia política, sei lá, na faculdade, que vai falar sobre o estado natural do homem, né? Porque esse estado natural do homem é o homem que ele está livre de poderes superiores, né, da ordem do Estado, etc. Né, o estado natural, ele só obedece à lei natural, e o homem em sociedade ele tem que submeter a algo maior, né? Ou seja, a liberdade do homem ela muda de acordo não consigo mesmo, mas com as exterioridades. Né? Esses são os 3 conceitos que a gente vai trabalhar hoje. Bom, a gente passa por essa fase das definições, mas é preciso que a gente compreenda. Tá, mas qual que é o panorama do homem contemporâneo em relação a esse problema da liberdade, esse problema filosófico? Né? O que o homem contemporâneo, os nossos amigos, eu mesmo, penso sobre a liberdade? Olha, o homem contemporâneo, assim como em outras áreas da filosofia, desses problemas filosóficos, está perdido, né? Perdido porque não encontra saída. E uma das grandes causas do homem estar perdido é por conta do domínio da ciência moderna, tecnocrática. Né?
Então a gente não pensa mais nessa relação de causa, né? A gente pensa mais na mentalidade científica de condição da física mecânica. Eu não me pergunto mais o porquê das coisas, né? Mas as condições das coisas. Por que da origem da liberdade? Eu não me pergunto, né? No fundo, é como se esse problema fosse um problema desse, se eu sou livre, se eu sou determinado, não interessa. O homem moderno, contemporâneo, ele pensa assim. E, no fundo, outra ideia de fundo é que esse conceito de necessidade, de arbítrio, se eu sou autodeterminado ou não, ele meio que foi deixado de lado por conta dessa inovação da física quântica, né? Na relação, não, tudo é indeterminado, tudo não tem uma regra específica, então essas questões acabam ficando um pouco em aberto. O que fazem que o homem contemporâneo fique muito pragmático, né? Relacionado a tudo aquilo que serve. Não, aquilo que serve eu vou usar, né? Aquilo que serve eu vou usar, que é o meu trabalho, que são as técnicas que eu utilizo, mas essas perguntas filosóficas não levam a lugar nenhum. Então aqui a gente tem que ir mãos a obras, né, para a gente lidar com essas questões. Primeiro, das três definições que a gente apresentou, a que me parece mais consistente ainda é a definição clássica, né, de Aristóteles, sustentada por São Tomás, e ainda desenvolvida por outros autores, né, como eu falei, que ainda é defendida hoje na filosofia, que é essa ideia da liberdade como uma autodeterminação, né, uma causa de si mesmo. Então, para que a gente defenda essa primeira tese, é preciso que a gente encontre problemas nas outras duas teses. Né? E os problemas dessas outras duas teses, que uma é a necessidade e a outra é a medida da possibilidade, é o seguinte: tem um problema linguístico e outro problema teórico. Né? Qual que é o problema linguístico? Quando Aristóteles ele fala que o homem é autodeterminado, na Ética Nicômaco, ele não está dizendo que esse homem é onipotente. Né? Ele não está aceitando que esse homem é livre no sentido de onipotência divina. Tanto que na frase que eu separei aqui da Ética Nicômaca, ele fala: estamos autorizados a concluir que as ações cujos princípios fundamentos residem em nós, elas próprias dependem de nós e são voluntárias. Ações cujos princípios fundamentos residem em nós, ou seja, as ações que estão limitadas, que o fundamento reside em nós, aquelas que não residem em nós não são aqui consideradas. Então, Aristóteles sabia, obviamente, desse problema. Né? Então, você falar que a liberdade ela só existe na medida dos problemas do mundo, né? No fundo, é redundante, né? Porque a todo momento, né, como dizia Ortega y Gasset, eu estou num conflito entre eu e as circunstâncias do mundo. Né? Isso está englobado na primeira definição. Quando eu digo que sou autodeterminado, não estou dizendo que eu sou onipotente, simplesmente é que eu sou causa, sim, primeira dos meus movimentos. E se há movimentos no mundo que interferem, se há possibilidades do mundo que interferem nesse meu movimento primeiro, elas são consideradas, sim, uma circunstância, mas elas não descaracterizam a origem, o porquê. Quem gerou aquele movimento fui eu, como pessoa humana, né? Então, essa é a nossa primeira oposição, essa definição. E o problema teórico é o seguinte: aqui o problema o buraco já é mais embaixo, né? Porque é uma questão bem difícil de ser debatida, porque é o seguinte: Deus é o sumo bem. Né? Deus é o sumo bem. Todos os atos bons participam da divindade de Deus. Se Deus é o sumo bem, os atos individualmente bons participam da divindade, porque o sumo bem engloba todos os atos bons. A nossa tendência é confundir um pouco as coisas em relação a isso. Por quê? Se Deus é o sumo bem e os atos bons estão em Deus, se eu faço algo bom, estou fazendo a vontade de Deus. Né? Pode ter essa ligação. Ou seja, se eu digo que existe uma identidade entre liberdade e os atos bons, porque se eu digo o seguinte: eu só sou livre efetivamente se eu realizo o bem, porque o mal, por mais que ele tenha um arbítrio bom, ele tem uma consequência ruim. Se eu digo que o ato livre é um ato bom, é a mesma coisa que eu dizer que ser livre é fazer a vontade de Deus. Porque os atos bons estão em Deus. Qual que é o grande problema dessa conclusão? É o seguinte: você está colocando que os atos bons são bons porque Deus quer, simplesmente porque Deus quer. Isso é verdade? Sim, mas até certo ponto. Apesar dos atos serem bons, porque Deus quer que sejam bons, né, que a gente tem uma posição voluntarista, ou seja, os atos são bons por conta da vontade de Deus, né, isso foi uma discussão teológica muito profunda na época medieval, esses atos são bons também eles residem em si uma bondade, não é só porque Deus quer que eles sejam bons, é porque Deus criou os bons. Por mais que eles participem de Deus no sumo bem, na bondade, eles por si contêm essa bondade. Ou seja, a liberdade humana, ela mira o bem, não é porque ela meio que, vou jogar fora o meu arbítrio e vou seguir a vontade de Deus. Não, porque tanto a vontade de Deus quanto
a maior liberdade que eu possa ter são sinônimos. Se encontram. Porque necessariamente o caminho bom, que é o caminho mais livre, está residido em Deus. Então, essa aqui é uma pequena distinção que gera o problema da necessidade, esse problema da segunda definição que a gente colocou. Por quê? O que no fundo, aqui, esses filósofos que defendem essa segunda posição estão dizendo? Não, eu vou abdicar da minha pessoalidade, da minha particularidade, em vista ao universal. Vou jogar fora a minha pessoalidade para obedecer à vontade de Deus. E não é isso que Deus quer. Se fosse assim, Deus ia criar você sem liberdade, ia criar você para amar ele, que não seria amor, né, de forma obrigatória. Ele não quer isso. Ele quer que você perceba livremente que o bem, aquilo que ele deseja de você, é o melhor para você. E aí sim cria a relação de amor. É por isso que a lei do Antigo Testamento ela não é suficiente. Porque a lei ela obriga um dever ser. Quando eu encontro a pessoa de Cristo no Novo Testamento, é uma relação pessoal, uma relação de amizade. Esse é o pulo do gato. Deus quer ser amado por nós. Ele não quer ser que a gente, não, vou fazer isso, vou abdicar de mim. Não, não. Seja livre, ele quer a sua particularidade. Ele te criou com essas particularidades, essas singularidades e quer ser amado por você. Esse é o grande pulo do gato, né? Porque às vezes a gente pode achar que a liberdade, seguir a Deus não é ser livre. Não fala nada. Seguir a Deus não é ser livre, porque eu tenho que cumprir um monte de mandamento aí. Não. É a plenitude da liberdade. Só que é preciso que vocês percebam que essa plenitude da liberdade se identifica com Deus. Não porque ele quer te obrigar, não, mas porque é a verdade. Porque as coisas boas são boas por si mesmas. Deus as criou assim. Né? Então, esse é o grande pulo que a gente tem que fazer. Inclusive, essa questão de abdicar de mim, vista algo universal, é uma característica das grandes ideologias. Né? Você vai ver o comunismo, por exemplo. Né? É uma abdicação do individual vistas ao coletivo. E tem um filósofo romeno que eu estava lendo no livro dele, que é muito bom, do Constantinoica, que ele fala que isso é uma doença espiritual. Quando eu mato a minha pessoalidade em consequência de algo que é maior do que eu, que ela morra completamente, né? No comunismo é o partido, né? O partido comunista, o Estado, eu tô numa doença espiritual profunda, né? De identidade. Você vai ter uma crise de identidade depois disso. Agora, beleza. A gente já deu crítica a esses dois conceitos, né? Da medida da possibilidade e da necessidade. Agora a gente tem que lidar com esse problema do pensamento do mundo em relação ao problema da liberdade. Como eu falei para vocês, esse conceito de causa que a gente está falando aqui, eu sou causa dos meus atos, é um conceito metafísico. É um conceito do movimento no sentido metafísico, ou seja, eu sou responsável pelas coisas que eu faço. Eu gero o movimento. E aqui a gente já vai dar um spoiler do que a gente vai entrar agora. Eu, ao mesmo tempo que eu sou emissor da ordem pela minha vontade, eu sou o receptor dessa mesma ordem. Como se fossem duas categorias aqui. Sabendo disso, e eu falei que o outro problema do moderno, contemporâneo, é o problema da indeterminação, muitos filósofos já dizem hoje que a melhor forma de você explicar a física quântica, a indeterminação quântica, é pela filosofia escolástica, por essa abertura, ao invés do método empírico, que é um método reducionista. Né? Então, a gente tem vários pensadores, né? O Edward Feser, Wolfgang Schmidt, né? William Wallace, né? São vários pensadores nesse âmbito da física que estão relacionando os conceitos metafísicos. Tá, agora a gente vai chegar à nossa última parte da aula, que é o seguinte. Vamos estabelecer um caminho da liberdade. Né? Ao lidar com essa questão de falar que eu sou a causa de si mesmo, eu posso encontrar um problema muito presente nas pessoas, que é o seguinte: as pessoas negarem uma evidência. Eu sou a causa dos meus atos. Esse debate entre liberdade, eu sou determinado ou eu sou livre? Não, é evidente que você é livre. Se você fazer um autoexame sobre agora, você tem a opção agora de fechar essa aula aqui e ir embora. É evidente que você é livre, é algo evidente. E aí o Avicena, que era um filósofo árabe da época de São Tomás, ele tinha uma frase que era o seguinte, da forma bem delicada, né, dos mouros, né, que é o seguinte: aqueles que negam o princípio primeiro devem ser expostos ao fogo até que eles concedam que queimar e não queimar não são idênticos. Então, se o cara está falando para você, não sei se eu sou livre, né, o cara é bem relativista, fala, joga ele no fogo, né? Se ele falar que queimar e não queimar são coisas diferentes, são os princípios evidentes, princípios primeiros que você deve aceitar, aí a gente começa a discutir, né? Mas a gente não precisa ser tão radical aqui quanto os árabes, né? A gente pode ser mais polido e civilizado e fazer esse autoexame, né? Perceber que esses movimentos
são criados por mim, apesar das circunstâncias do mundo estarem sempre em diálogo ali com a sua liberdade pessoal. E aí a gente vai entrar, para finalizar a aula de hoje, em 3 aspectos sobre essa liberdade que foi elaborado por Duns Scotus, né, que era um filósofo medieval, na época ali de São Tomás, né? Muita gente, ele era um opositor de São Tomás em certas questões, mas ele contribui de uma forma muito grande sobre esse tema da liberdade. Ele falava o seguinte, ele falava que a nossa vontade, né, que a nossa faculdade da alma, a vontade que direciona essa liberdade, né, por meio do intelecto, São Tomás vai dizer isso, fala que essa vontade é uma potência ativa. Ou seja, quando eu digo que eu quero fazer algo, é uma potência ativa, uma potência que gera movimento. E os 3 aspectos da liberdade, nesse direcionamento da vontade, é o seguinte. O primeiro aspecto é que nós somos livres em relação a atos opostos. O que isso quer dizer? Enquanto eu ajo de uma determinada maneira, há a possibilidade de eu agir contrariamente àquilo que eu estou fazendo no momento. Então, qual que é o grande exemplo disso? Quando você está numa dieta, e aí você desliza, abre a geladeira, come um chocolate. Ou seja, existe ali uma vontade de realizar uma coisa e você realiza sucessivamente outra coisa. Mas ainda assim, há a possibilidade de, no mesmo instante, você ter 2 vontades opostas. E aí, que é o pulo do gato ali do Duns Scotus, que é bem difícil dele explicar isso. Isso existe por conta de uma seguinte questão. Quando eu realizo um ato humano, há uma volição ativa. Ou seja, volição vem de vontade. Há uma potência ativa de eu realizar o que eu estou fazendo. Só que há uma potência lógica de eu realizar o oposto. E aí entra aquele negócio que a gente estava falando. Ao mesmo tempo que eu sou emissor da vontade, eu sou receptor da vontade. Então, quem que já passou por uma situação seguinte? Você escolhe uma coisa, toma a decisão, e ao mesmo tempo que você está tomando, você está na dúvida se você quer tomar ou não. Ou seja, é possível, é característico da liberdade humana, na escolha, na vontade, essa confusão entre o oposto e o escolhido. Isso a gente vai ver no segundo e terceiro aspecto. Por quê? Nossa liberdade, além de ser livre em escolher atos opostos, também pode ser livre tendendo a objetos opostos. Ou pode ser livre produzindo efeitos opostos. Qual que é o exemplo do tendendo a objetos opostos? Né? Que é aquela história básica. Né? A Mariazinha, ela quer namorar com o Joãozinho. Né? Aí ela tem um amigo que é o Zezinho. Aí o Zezinho, ela conta tudo pro Zezinho. Eu amo tanto o Joãozinho, não sei o quê. Quando ela vê, ela se apaixona pelo melhor amigo em vez de Joãozinho, pelo Zezinho. O que está acontecendo aqui? Ela tende a um objeto, mas acaba chegando a outro por meio da vontade. E sobre produzir efeitos opostos? O exemplo clássico é do artista e da arte. Né? O artista, às vezes, ele tem uma intencionalidade com a sua vontade por meio da arte, mas acaba gerando um efeito oposto. Então, é característico da vontade humana essa convivência com opostos. E o que isso quer dizer para o Duns Scotus? Ele fala que é o seguinte, essa característica é porque o ser humano é imperfeito e limitado. Ou seja, a todo momento que a gente deseja alguma coisa, a gente emite essa vontade, a gente é capaz de se arrepender. E um pouco disso gera a dinâmica do pecado, que você fica naquela oposição. Se eu sigo os meus afetos, se eu sigo aqui a razão, se eu sigo aqui o intelecto, né? Você está o tempo todo sobre esse debate. Então, são um resquício da limitação humana. Agora, há algo que parece que prejudicou essa imperfeição humana. Há algo que nublou o intelecto por conta da sua decisão. Né? A sua estrutura já tem essa convivência entre atos opostos, mas há algo além que dificulta ainda mais esse discernimento prático do ser humano. E aí a gente vai chegar na aula que vem sobre o tema do pecado original, que nubla o intelecto do homem para perceber os atos bons e os atos maus. E aqui a gente finaliza a aula de hoje e a gente vai abrir para perguntas.